irmãos com a paz do Senhor? Amém? Os irmãos possam sentar em nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez, que nos dá nós estarmos trazendo a mensagem do Senhor para o coração de toda a igreja do Senhor. Queremos também louvar a Deus pelo nosso pastor Jair, que tem sido bom com as nossas vidas, tem nos dado a oportunidade para estarmos ministrando a sua palavra, aos nossos irmãos, aos obreiros, presbíteros da igreja do Senhor, que tem nos ajudado, tem nos apoiado, orado pelas nossas vidas. Irmãos, nós estamos falando, o nosso comunidade falou, nos domingos sobre avivamento. Quantos desejam avivamento em suas vidas? Amém? Eu louvo o Senhor, que esse deve ser o desejo do nosso coração, avivamento. Quem sabe você olha do seu lado e vê cadeiras vazias, mas saiba que os grandes avivamentos não aconteceu com muitas pessoas, aconteceu com poucas pessoas reunidas que creram na palavra do Senhor e foram completamente avivadas e abalaram muito. Então saiba que o meu desejo do meu coração hoje, irmãos, é que pelo menos essa palavra que Deus me deu no meu coração possa atingir um coração nessa noite. Possa avivar um coração nessa noite. E com essa palavra você possa sair hoje querendo mais de Deus, como assim o Senhor falou no meu coração. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Você que possui a Bíblia Sagrada, amém? Todos possuem um exemplar da Bíblia Sagrada? Crente que vem para a igreja não traz Bíblia, irmãos, não sei o que vem fazer. Nós temos que trazer a Bíblia Sagrada, irmãos, amém? Nós estamos na casa do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido nem ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Amém? Você pode afirmar comigo nessa noite? Aleluia. Mas nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer comigo nessa noite: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Aleluia. O tema que nós iremos tratar nessa noite, amados irmãos, fala acerca do avivamento que precisamos, a mente de Cristo. O avivamento que nós estamos precisando nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é termos a mente de Cristo em nós. Será que todos os crentes, eles têm a mente de Cristo? O que você acha, irmão? Será que todos os crentes, todos aqueles que se dizem cristãos, que aceitaram a Cristo, eles têm a mente de Cristo? Isso nós devemos meditar. Quais são as características daqueles que têm a mente de Cristo? Quais são as suas características?
E o que devemos fazer para ter um avivamento em nossa mente e voltarmos a termos a mente de Cristo? Eu quero nessa noite falar sobre essas três perguntas. Queremos falar nessa noite com a igreja do Senhor. Será que todos os crentes têm a mente de Cristo? Irmãos, infelizmente, nem todos têm a mente de Cristo. Nem todos que dizem cristãos evangélicos, eles possuem a mente de Cristo. Nós podemos ver isso em todas as histórias da igreja, no tempo que nós vivemos. Você vai ver que nem todos que se dizem cristãos, eles tinham a mente de Cristo. E que nós hoje, amados irmãos, devemos desejar este avivamento, uma mudança de mentalidade. Pois todo aquele que tem um cérebro, você possui um cérebro? Você tem cérebro? Todos têm, né? Todos que têm cérebro, irmãos, eles têm uma mentalidade. Ele pensa, ele raciocina, porque tudo começa pelo intelecto, pelo nosso cérebro. Tudo passa pelo nosso cérebro. Aquilo que você está pensando agora, eu aqui falando, começa pelo seu cérebro. Isso quer dizer a nossa mente. A nossa mente. Aquilo que pensamos. O que tem ocupado a nossa mente no mundo de hoje? O que tem... Obrigado, Deus abençoe. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado a minha mente nos dias de hoje? Um grande filósofo afirmou certa vez: o homem vive do que pensa. O homem vive do que pensa. Aquilo que você pensa é aquilo que você está vivendo hoje. Aquilo que tem passado pelo seu intelecto, pelos seus pensamentos, é aquilo que você se tornou hoje. Então nós devemos, amados irmãos, tomarmos muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Porque aquilo que nós pensamos irá gerar em nós atos. E os nossos atos irá gerar atitudes. E as nossas atitudes irá gerar caráter. E o nosso caráter irá gerar, amados irmãos, o nosso destino, o céu ou o inferno. Então por isso que nós, amados irmãos, devemos termos cuidado com aquilo que passa na nossa mente. Porque o pensamento irá gerar atos. E os atos irão gerar atitudes. E as atitudes irão gerar costumes. E os costumes irão gerar caráter. E se não for o caráter de Cristo, essa pessoa jamais poderá entrar no reino de Deus. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos. Você tem tomado cuidado com a sua mente? Porque, amados irmãos, nós temos sido nesses últimos dias, em todo o tempo, pois o inimigo trabalha na mente da pessoa, bombardeados com pensamentos do maligno, do inferno. Porque ele sabe que tudo começa na mente. E se o homem dá vazão àquele pensamento, isso irá para o seu coração. E o homem começará a alimentar aquilo em seu coração, irá praticar, irá fazer. E Paulo, amados irmãos, ele declara, ele fala na igreja, essa carta à igreja dos Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Paulo está falando para uma igreja completamente espiritual, como dizendo aos dons espirituais, mas as suas mentes eram carnais, porque dentro daquela igreja de Coríntios, embora havia muitos dons espirituais, todos nós conhecemos a igreja de Coríntios, temos aprendido na escola dominical sobre os dons espirituais, mas você vê que havia uma contenda ali dentro, uma inveja entre um irmão e outro irmão, havia facções ali dentro. Eles eram cheios dos dons espirituais, cheios de riquezas, de conhecimento, mas Paulo fala que com eles, Paulo falou como meninos, como carnais, porque não podia falar como os espirituais, porque eles eram crianças espiritualmente, não tinha entendimento das coisas de Deus, não tinha entendimento das coisas vindouras, não tinha entendimento do que era ter a mente de Cristo.
E Paulo está falando, nós temos a mente de Cristo. Aleluia. É notório, amados irmãos, nós observarmos para o mundo os pensamentos que predominam. Você vai ver que o pensamento que hoje predomina no mundo é o pensamento materialista, é o pensamento da busca do prazer, é o pensamento que tudo é relativo. As pessoas que pensam que tudo é material, que tudo é físico, eles não estão importando com Deus. Você vê que o mundo, eles estão cada vez mais, as pessoas ímpias estão buscando as coisas dessa terra, colocando em primeiro lugar as coisas materiais. Você olha para um jovem que está no mundo, os seus pensamentos, o seu intelecto, aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja, são coisas que irão trazer prazer na sua vida. Não importa como seja esse prazer, não importa se tem que comprar, não importa o que deve se fazer, se drogar, beber, sair, não importa. O importante é sentir prazer. O importante é se alegrar. O importante é sentir o êxtase, né? Aquela emoção, ser feliz, não importa. E você vê que também eles não pensam que tudo é relativo, que não há verdade absoluta. Aquilo que é verdade para você não pode ser verdade para mim. E tudo é relativo. Mas nós sabemos, amados irmãos, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele realmente é a verdade absoluta. E não há outra verdade a não ser a Jesus Cristo. Então você pode olhar para o mundo, irmãos, e ver que esses três pensamentos predominam toda a sociedade a qual nós estamos vivendo. As pessoas estão em busca das coisas materiais, as pessoas estão em busca dos prazeres momentâneos que o mundo oferece, e as pessoas acham que não há um Deus, que não há verdade. Eu posso fazer o que eu quero, o que eu bem entendo, porque a vida é minha. E as pessoas estão vivendo dessa maneira, mas a igreja não. Aleluia. Porque não somos deste mundo. Não somos deste mundo, irmãos. Aleluia. O que é verdade para mim não pode ser para você. Cada um tem a sua própria verdade, assim diz o relativismo. Nós não escolhemos, irmãos, né, quais pensamentos vêm à nossa mente. Nós não escolhemos, mas nós decidimos que pensamentos poderá ficar em nossa mente. Você não decide, porque diariamente o inimigo está querendo bombardear a sua mente com pensamentos do inferno, para tirar você da presença de Deus. Mas compete a nós alimentarmos esses pensamentos ou levarmos cativo à obediência de Cristo. Aleluia. Compete a nós. Compete a nós. Muitas pessoas, amados irmãos, abandonam a fé, larga Jesus Cristo por deixar esses pensamentos dar vazão em seu coração. Logo estão praticando pecados, logo estão mentindo, logo estão andando na carne, logo estão perdendo a vontade de buscar a Deus. Cadê os crentes nessa noite, irmãos? Uma pessoa que tem uma mente de Cristo, ela não troca a igreja, o culto, para fazer coisas momentâneas, para buscar coisas materiais, porque nós não andamos conforme este mundo. Aleluia. Não querendo julgar ninguém, irmãos, mas é a palavra de Deus que nos revela, é a palavra de Deus que nos mostra. Se nós temos a mente de Cristo, se nós temos os pensamentos de Cristo, jamais iremos trocar a presença de Deus por outra coisa em nossas vidas. Jamais. Precisamos voltar, irmãos, ter a mente de Cristo. Precisamos desejar ter a mente de Cristo, pois a sua mente, essa mente irá tornar em nós os nossos pensamentos, e esses pensamentos irá gerar em nós atos, e enfim,
mostrar quem nós somos, quem eu sou, qual é o meu caráter, se é o caráter de Cristo ou o caráter do mundo a qual Ele tem nos pregado para que nós venhamos viver. Quando nós devemos tomar cuidado com a nossa mente. Quais são as características, amados irmãos, daqueles que têm a mente de Cristo? Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Mente, vosso entendimento, mente. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira característica, amados irmãos, que eu encontro na Bíblia Sagrada, daqueles que têm a mente de Cristo, são pessoas que não se conformam com este mundo. O que é não se conformar? É nós não entrarmos na forma do mundo, não entrarmos no padrão deste mundo. A primeira característica que eu encontro na Bíblia Sagrada, amados irmãos, é essa: são pessoas que não se conformam com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do vosso entendimento. A sua mente está renovada, a sua mente é uma mente nova agora. Ele já não se conforma mais com o pecado, ele já não se conforma mais com o adultério, ele já não se conforma mais com a mentira, ele não se conforma mais com o padrão que este mundo está vivendo. Não, ele não se conforma mais, porque a sua mente está completamente renovada em Cristo Jesus. É uma mente nova. O velho pensamento que ele tinha já não tem mais, mas a sua mente é a mente de Cristo. Aleluia. Jesus, ele disse em João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 17, 14 ao 18: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificar-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. Na oração do Senhor Jesus, ele declara 2 vezes que ele não era deste mundo. Ele não andava conforme o padrão e o sistema deste mundo, pois ele não era deste mundo. E ele fala assim: assim como tu me enviaste, eu envio a eles, eu envio os meus discípulos, eu envio a minha igreja. Mas eles não são do mundo. Santificar eles então na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. E Jesus, no versículo que nós lemos no capítulo 4, versículo 34 de João: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Aleluia. Irmãos, aquele que tem a mente de Cristo, o seu desejo é fazer a vontade de Deus. Aquele que tem a mente de Jesus Cristo, o desejo do seu coração não é fazer a sua vontade, mas sim a vontade daquele que enviou ao mundo para pregar as boas novas. E essa deve ser, amados irmãos, a vontade do meu coração, do teu coração. Aleluia. Fazer a vontade de Deus. Aquele que tem a mente carnal, ainda não transformada, ele não compreende isso. Ele ainda está vivendo conforme as suas vontades e as suas concupiscências. Mas aquele que teve a sua mente transformada, renovada, a sua vontade é fazer a vontade de Deus. Qual tem sido a sua vontade? Qual tem sido a minha vontade? Será que tem sido fazer a vontade de Deus ou a minha vontade? Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Você tem a mente de Cristo? Vai meditando, irmão. O segundo ponto que eu encontro
A segunda característica daqueles que têm a mente de Cristo, aqui no mesmo versículo diz: mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. São pessoas que a sua mente foi renovada. Em Colossenses 3,5 diz assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a concupiscência e a avareza, que é idolatria, pois essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Mas agora, abandone todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus defeitos, e se revestir do novo, ao qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Aleluias! Aquele que tem a mente de Cristo, irmãos, ele tem uma mente renovada. Ele tem os pensamentos do Senhor. E Paulo fala: fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Ela é descendência de Adão, que pecou contra Deus. E nós devemos fazer morrer essa natureza pecaminosa. E como nós conseguiremos? Através da renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Somente em Cristo Jesus. E Paulo fala: pois essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, andaste, como a vossa vida era dominada por elas. Nós tínhamos uma vida, amados irmãos, dominadas por uma mente carnal, por uma mente que não glorificava o nome do Senhor. Quando nós estávamos no mundo, aquilo que subia na nossa mente, que chegava na nossa mente, nós praticávamos, nós fazíamos, nós não víamos consequências. Você queria beber, você bebia. Você queria se prostituir, você se prostituía. Mas Paulo fala: fazei morrer essa natureza. Vocês não estão sendo mais dominados. Hoje nós não somos mais dominados por essa velha natureza, a qual nos dominava. Nós éramos presos, éramos escravos, mas em Cristo fomos libertos para viver uma novidade de vida. Aleluia. E Paulo fala: e revestido do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, mente, conhecimento, mente, pensamento, a imagem do seu Criador. Hoje nós estamos sendo renovados. A nossa mente, ela deve ser renovada todos os dias, para que nós venhamos ser conforme a imagem do nosso Criador, sermos igual a Cristo. Aquele que está ainda sendo dominado pela sua mente carnal, irmãos, jamais ele poderá ter a mente de Cristo, jamais ele poderá vencer no mundo, porque ainda a sua mente pensa somente nas coisas do mundo. A sua mente só inclina para as coisas do mundo, não para as coisas de Deus, não para as coisas do alto, mas para as coisas dessa terra, pois a sua mente está dominada. Se alguma pessoa nessa noite, dessa maneira, eu te digo nessa noite, que seja liberto em nome de Jesus. Aleluia. Pois o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, Aleluia. os pensamentos do mal, pensamentos que irão nos fazer, amados irmãos, nos afastar de Deus. E Deus não quer que nós venhamos pensar como o mundo, mas que nós venhamos pensarmos como Cristo. Aleluia. A terceira característica que eu encontro, amados irmãos, é que essas pessoas que têm a mente de Cristo, eles pensam nas coisas de cima. Não pensam nas coisas terrenas, mas pensam nas coisas de cima. Paulo ele fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3: Portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que estão de cima,
onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta em Cristo, em Deus. E ele fala, portanto, se foste ressuscitado com Cristo, se você nasceu de novo, se nós nascemos de novo, somente dessa maneira, buscai as coisas de cima, buscai as coisas eternas. Irmãos, uma característica daqueles que têm a mente de Cristo, você vai perceber que eles buscam as coisas eternas em sua vida. Ele deseja as coisas espirituais. Veja que quando Jesus esteve neste mundo, ele tratava com o povo de Israel, falando das coisas espirituais, das coisas eternas, das coisas vindouras. Jesus, ele tratava o povo falando com coisas eternas. E aquele que tem a mente de Cristo, ele não tem a sua mente, ele não coloca os seus pensamentos nas coisas terrenas dessa vida, irmãos, mas o seu pensamento está nas coisas do Senhor, está nas coisas de cima. Irmãos, nós precisamos de um grande avivamento. Nós precisamos voltar a termos a mente de Cristo, porque infelizmente o pensamento que está predominando o mundo, que é, como nós dizemos, a busca do prazer, dizendo que nada é, que tudo é relativo, busca pelas coisas materiais, infelizmente tem entrado dentro da igreja. Muitas pessoas, amados irmãos, têm adquirido esses pensamentos para a sua vida e têm vivido conforme o mundo está dizendo. Mas nós não somos deste mundo, igreja. Jovem, você não é deste mundo. Nós não somos dessa terra. Nossos pensamentos, amados irmãos, são os pensamentos de Cristo. Que Deus venha nos impactar nessa noite, nos dando, amados irmãos, pensamentos de coisas eternas. Aleluia. Tem igreja que pensa, mas no mundo gafanhoto, só nas coisas de baixo, só como as coisas terrenas. Ah, amados irmãos, se você pudesse contemplar as coisas eternas, Oh, glória a Deus. você não perderia seu pensamento com coisas terrenas deste mundo que é tão passageira. Se Deus abrisse o teu olho, os nossos olhos nessa noite, e nos mostrasse, amados irmãos, aquilo que nos espera. Ah, meus irmãos, jamais nós perderemos o nosso tempo, a nossa vida, buscando coisa dessa terra. Aleluia. Nós iremos correr mais de Deus. Aleluia. Nós iremos buscar mais o Senhor. Paulo ele fala em Filipenses no capítulo 3, versículo 13 e 15: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esqueceram-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celeste de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade teremos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Nós precisamos buscar, amados irmãos, as coisas eternas. Aquele que tem a mente de Cristo, ele tem fome, ele tem sede de Deus. Ele tem fome e sede de Deus. Nós temos sentido fome e sede de Deus. Nós temos sentido, igreja do Senhor, fome e sede de Deus. Aquele que tem a mente de Cristo, ele sente fome e sede de Deus. Porque o Espírito que está nele não é o Espírito do mundo, Aleluia. mas é o Espírito de Deus. Glória a Deus. E o Espírito que está nele irá inclinar para as coisas de Deus, pois a carne
somente se inclina para as coisas da carne, mas o Espírito de Deus inclina para as coisas de Deus. Glória a Deus. Você tem sentido fome e sede de Deus? Será que a igreja do século 21 tem sentido fome e sede de Deus? Basta você olhar para o seu lado, você vai ver que realmente poucos têm sentido fome e sede de Deus. Tem saciado a sua fome em outros lugares, mas não em Deus. Mas somente Deus pode preencher o vazio do coração do homem. Aleluia. Somente Deus, irmãos. João capítulo 7, versículo 37, Jesus ele disse: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus ele disse: aquele que tem sede, venha e beba. Beba dessa água. Irmão, se você tem sede de Deus, saiba que Deus ele tem mais para te dar. Deus ele tem essa água viva para te oferecer. Meus amados irmãos, que a nossa oração venha a ser a oração do salmista, do Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante a face de Deus. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito, e uma terra seca e cansada, onde não há água. Nós vemos que o salmista, amados irmãos, ele tinha fome e sede de Deus. Para experimentarmos um avivamento, irmãos, nós devemos voltarmos a ter sede de Deus, a voltarmos a ter fome de Deus novamente. O que é fome? O que é sede de Deus? É nós buscarmos a Deus, não somente no domingo, não somente no sábado ou na semana, na terça-feira, mas buscarmos a Deus constantemente. Ele fala: ó Deus, eu te busco ansiosamente. Tem pessoas que têm ansiedade por tantas coisas, mas não têm ansiedade por Deus. Que Deus venha trazer aos nossos corações nessa noite, irmãos, sensibilidade, vontade, desejos espirituais por mais a presença dEle. A frieza, amados irmãos, tem pregnado, pois é a profecia do último dia. Muito amor de muitos se esfriaria, mas não é de todos, irmãos. Aleluia. Eu quero dizer para você: Deus está contando com você, jovem. Deus está contando com você, irmão, do círculo de oração. Deus está contando com nós, obreiros. Não podemos deixar que a frieza venha fazer parte do nosso coração. E como eu posso afastar a frieza da minha vida? Buscando a Deus, buscando a presença de Deus. Aleluia. Deus ele tem mais para você, meu amado. Deus ele tem mais para ser revelado na sua vida. Deus ele tem mais para ser revelado na tua igreja. Mas nós precisamos desejar Ele ansiosamente. Aleluia. Desejar Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas não estão desejando Deus. Desejam oportunidades, desejam coisas, mas não desejam Deus. Nós precisamos voltar a entrar por aquelas portas famintos de Deus. Eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Precisamos ter essa fome insaciável. Sabe quando você é novo convertido, lembra? Nós tínhamos fome, irmãos. Nós subíamos montes, nós orávamos, nós acordávamos de madrugada, nós jejuávamos, nós não medíamos esforços para buscar a Deus. Mas parece que o tempo vai passando, parece que o tempo vai andando, e aquela fome vai passando. Parece que nós somos conhecedores da verdade, parece que agora eu já tenho teologia, tenho conhecimento, agora eu tenho uma voz bonita. Você
cantar, não preciso mais buscar, não preciso mais orar, não preciso mais fazer mais nada, porque eu sou esperto, porque eu já sei tudo. E deixamos de buscar a Deus. Mas que nessa noite, amados irmãos, o Senhor venha renovar no coração de um povo convertido em nós, de homens e mulheres famintos pela presença de Deus. Deus vai maravilhoso. Eu creio, irmãos, que essa geração, que a nossa geração, a qual eu e você fazemos parte, é a geração que irá experimentar, amados irmãos, o revestimento do Espírito Santo, pois é a promessa que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne. Nós estamos vivendo os últimos tempos, mas depende de mim e de você a promessa. E a promessa, amados irmãos, depende de mim e de você. Ou você busca ou você não busca. Ou você fica forte à presença de Deus, buscando a Deus, ou você vai ficar fraco. Depende de nós, conforme a minha fome, conforme a minha sede. De Deus que eu tenho. Quem tem a mente de Cristo tem os seus pensamentos. Quem tem a mente de Cristo tem os seus hábitos. Quem tem a mente de Cristo tem as suas atitudes. Quem tem a mente de Cristo tem os seus costumes. Quem tem a mente de Cristo tem o seu caráter. Quem tem a mente de Cristo tem o seu destino, o céu. Aleluia! O céu. Por isso que nós devemos, amados, termos, aleluias, o pensamento de Cristo. Pois aquele que tem o pensamento de Cristo, o seu destino é o céu. Aleluia! É o paraíso, é a glória eterna, a qual é a esperança de toda a igreja do Senhor. Aleluias! Glórias ao Cordeiro! Aleluias! Essa palavra, amados irmãos, foi muito forte no meu coração. Às vezes, nós queremos ouvir palavras que nos agradam, irmãos. Mas saiba que Deus ele tem um avivamento para as nossas vidas. Glória a Deus! Deus ele tem um avivamento para esses jovens. Eu já tenho visto isso, Deus avivando. É verdade. Porque eu tenho visto esses jovens buscando a presença de Deus, irmãos. E nós devemos nos alegrarmos. E nós devemos andar junto com eles, com a mesma vontade, com o mesmo desejo de Deus. Anseia mais por Deus, jovem. Aleluia! Anseia mais por Deus. Deus ele tem mais para fazer na sua vida. Aleluia! Aleluias, não se contenta com aquilo que você já recebeu de Deus. Busque mais. Glória a Deus! Busque mais. Pois há lugares que você irá, que nós aqui não iremos. Pela idade, muitas vezes. Mas você, jovem, nós jovens, somos fortes. Aleluia! E a palavra de Deus habita em nós. E o mundo não pode, Satanás não pode vir contra as nossas vidas. Pois aquele que está em nós é mais forte que aquele que está no mundo. Glória a Deus! Permanece firme na presença de Deus, porque Deus irá te usar as nossas vidas. Aleluia. O que nós devemos então, irmãos, fazer para voltarmos? O que nós devemos fazer para ter um avivamento em nossa mente e voltarmos a ter a mente de Cristo? O que eu e você devemos fazer? Eu estou dizendo aqui, irmãos, pegando essa palavra, mas eu também me incluo nessa. Quantas vezes nós vamos lugares a pensamentos, irmãos, que não sabemos que não agrada a Deus? E às vezes nós deixamos, começamos de manhã pensando, logo à tarde estamos com o coração amargurado, tristes, e sabemos que aqueles pensamentos não procedem de Deus. Irmãos, quando vem um pensamento maligno, a qual você vê que vai te tirar da presença de Deus, irmãos, repreenda em nome de Jesus. Leva cativo a obediência de Cristo. Fala, eu não aceito em nome de Jesus. Saia pensamento. Não alimenta isso no seu coração, pois isso vai sufocar o seu coração, vai sufocar a sua vida espiritual, vai criar raiz de amargura em seu coração. Elimina. Ainda que as pessoas possam falar, ainda que as pessoas possam atingir, e aquilo vem te traz lembranças. Irmãos, não permita
permita, porque isso, amados irmãos, tem sido a arma do diabo contra a igreja. Ou, muitas vezes no passado, ele queria tirar as pessoas da presença de Deus, queria tirar as pessoas da igreja, queria tirar as pessoas da comunhão. Hoje não. Ele vai, joga uma seta e a pessoa permanece na igreja, mas desviada, longe de Deus. E para ele está bom, porque muitas vezes as pessoas a igreja não vai saber. Porque se a pessoa não manifestar, se a pessoa não se revelar, não sabe o que a pessoa está passando, está vivendo. Mas aquele que está lá fora, a gente sabe que está precisando de Deus, então a gente vai visitar, a gente vai orar, a gente vai ali, dar uma palavra para aquela pessoa. Mas hoje o diabo mudou a sua estratégia. Ele faz as pessoas ficarem dentro da igreja desviadas, dentro da igreja com o coração amargurado, com o coração cheio de ódio, de ira. E nós não sabemos, porque quem conhece o coração é Deus. Por isso, amados irmãos, quando vem um pensamento maligno, que você vê que não vai glorificar a Deus, exclua da sua mente, deleta, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Por isso, porque esse pensamento irá formar as suas atitudes e depois, consequentemente, o seu caráter. Mas que nós vamos ter a mente de Cristo, amados irmãos, levando nossos pensamentos cativos à obediência do nosso Senhor. O que nós devemos então fazermos para permanecermos, para vivermos este avivamento da mente de Cristo. Aleluias. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Abacuque. Eu creio que há uma chama no seu coração nessa noite, porque você está aqui. Eu creio que ainda, embora você que esteja ali só cinzas, ainda pegando um foguinho, mas eu creio que você ainda tem uma chama, uma fome de Deus. Eu creio. Irmãos, Abacuque, todos nós conhecemos, no capítulo 3, nós vemos no versículo 1, o que nós devemos fazer para ter um avivamento e a nossa mente voltarmos à mente de Cristo. Nós vemos que no versículo 1 diz assim: a oração do profeta Abacuque, conforme Sigio Norte. Ouvi, Senhor, a tua palavra e ateni. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos faz-o conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amados irmãos, o povo de Israel estava vivendo nessa época uma inclinação pelo pecado. Eles estavam afastados de Deus, já não buscavam mais a Deus. Havia violência, impureza no meio do povo de Deus, no meio da nação israelita. E o profeta Abacuque, ele vendo aquela situação que Israel estava vivendo, uma prática de pecado, de engano, de violência, ele, amados irmãos, ele não se contenta. Ele começa a clamar a Deus, ele começa a orar a Deus. Você pode ver nos versículos anteriores que ele começa a questionar Deus: até quando clamarei violência e o Senhor não me responderá? E aqui nós vemos, amados irmãos, no capítulo 3, que ele está orando, ele está falando com Deus, ele está pedindo a Deus um avivamento, porque ele está vendo o estado da nação de Israel, ele estava vendo o estado que os seus irmãos estavam vivendo, e ele não se conforma. Ele fala: não, Deus, aviva a tua obra. Ele está orando, ele está buscando a Deus por avivamento. Eu quero dizer nessa noite, amados irmãos, aleluia, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Amados irmãos, para nós permanecermos avivados ou voltarmos a ter a mente de Cristo, devemos voltar à prática da oração. Devemos voltar à prática da oração das nossas vidas. Você tem orado, jovem? Você tem orado, irmão?
ainda nós conhecemos o que é oração, o que é clamar a Deus por uma nação, o que é clamar a Deus por um pai, o que é clamar a Deus por uma vida que está se perdendo. Será que nós sabemos o que é clamor a Deus, oração? Se nós queremos, amados irmãos, permanecermos com a mente avivada, com a mente de Cristo, nós não podemos, amados irmãos, tirar a oração da nossa vida. Não podemos. Devemos voltarmos à oração. Devemos buscar a Deus em oração. Abacuque estava orando pela sua nação. Ele orava pela sua nação que estava afastada de Deus. E ele se coloca de joelho e começa a clamar em favor da sua nação. Nós criticarmos essa geração é fácil. Nós falarmos dos nossos irmãos é fácil. Mas difícil é nós colocarmos o nosso joelho em oração a Deus, irmãos. Nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus. Martim Lutero, amados irmãos, ele dizia que ele orava 2 horas toda manhã para vencer o adversário, para vencer o maligno, porque ele então não conseguiria vencer, então ele não conseguiria ter força para vencer o diabo. E nós muitas vezes não oramos nem 5 minutos, aí o diabo vem com as suas astúcias, com os seus planos, com os seus pensamentos, e nós queremos rejeitá-los, muitas vezes não percebemos. Mas aquele, amados irmãos, que está em oração, o diabo ele vem lançar e já repreende, ele não aceita, porque ele está em espírito em oração, ele está em oração, então ele sabe que aqueles pensamentos não provêm de Deus, ele sabe que aquele pensamento não vem de Deus, porque o diabo vai se levantar contra as nossas vidas. Por isso que nós devemos, amados irmãos, estar em oração. E segundo, o que eu vejo que nós devemos fazer para voltarmos ao avivamento com a mente de Cristo é ouvir a palavra de Deus e a praticá-la. Ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele fala: ouvi a tua palavra. Se nós queremos voltar a termos a mente de Cristo, ou permanecermos com a mente de Cristo, amados irmãos, devemos já hoje voltarmos à palavra de Deus. Voltarmos à palavra de Deus. O avivamento na história do povo de Israel e da igreja só tiveram resultados duradouros quando começaram a prosseguir sobre o ensino da palavra de Deus. Todo avivamento começou pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, amados irmãos, é movimento, é algo passageiro. Mas o verdadeiro avivamento, ele procede do ensino da palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus. Eu pulei alguns versículos sobre a oração, queria deixar para a igreja. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a tua terra. Tiago 4, 8, 10. Aproximar-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeça, lamentar, chorar, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhar-vos diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago, capítulo 4, 8 e 10. Aleluia. Devemos buscar a Deus em oração. Queridos versículos, vamos voltar agora sobre a palavra. Nós devemos voltar para a palavra, irmãos. Eu creio que muitos que estão nessa igreja, não digo todos, mas irão experimentar este ano um grande avivamento sobre Jesus. Eu não vou dizer assim, diz o Senhor, mas eu creio, eu tenho fé. Sabe por quê? Porque a igreja tem voltado para a palavra. A igreja tem voltado para a palavra. E toda vez que um povo
não eram muitos, que voltaram para a palavra de Deus, houve, amados irmãos, um grande avivamento. Assim como houve na Rua Azusa, assim como houve na Inglaterra com John Wesley, aonde, amados irmãos, ali havia também o esfriamento dentro das igrejas, mas John Wesley voltou para a palavra e começou a ensinar, e houve um grande avivamento através deste homem ali, em Londres, irmãos. Aleluia. Eu creio que nós devemos experimentar este grande avivamento. O avivamento conduzido pelo rei Uzias teve início com a descoberta do livro da lei da casa do Senhor. Você lembra dessa passagem? O livro estava esquecido porque havia passado o rei Amon, o rei Manassés, homens que não buscavam a Deus, homens que levantaram e edificaram altares dentro do templo do Senhor e sacrificavam seus filhos a deuses como Moloque, matavam seus próprios filhos dentro da casa do Senhor. Irmãos, quando o rei Uzias ele é imposto como rei daquela nação, ele começa a reparar o templo, começa novamente a edificar o templo, tirar toda a sujeira que havia dentro daquele templo, e eles acham a lei, que era a Torá, ou melhor, Pentateuco, que é a Torá, mas é a mesma coisa. Achou os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, e eles começaram a estudar aquele livro, e eles viram, amados irmãos, que o juízo de Deus estava para vir, porque ele estava completamente afastado de Deus. Mas isso só foi possível porque eles haviam achado a lei, haviam achado a palavra de Deus. Então o rei Josias manda ali que alguém viesse consultar uma profetisa, Udá, para que viesse consultar a Deus. E Deus ele fala: eu irei trazer um grande castigo, um grande juízo sobre a nação. Mas porque este rei Josias, ele voltou o seu coração, ele se humilhou. Aleluia. Ele não verá isso, ele não preferenciar isso. E a Bíblia diz, amados irmãos, houve um grande avivamento no reinado do rei Josias. Nós vemos, amados irmãos, que essa promessa, essa profecia do livro de Abacuque, a qual Deus ia trazer juízo, aconteceu. E nós temos lá no livro de Neemias e Esdras, quando ali o povo retorna, eles ficaram 70 anos em cativo ali na Babilônia, e eles voltam. Então eles começam novamente a edificar, e Deus levanta Esdras e Neemias para ensinar ao povo a palavra de Deus. E diz a Bíblia, amados irmãos, que certo dia, por 7 dias, eles ficaram, aleluias, eles ficaram, amados irmãos, das 6 da manhã até o meio-dia, aprendendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Por 7 dias. E eu com grande avivamento. Aleluia. Eu com grande avivamento, amados irmãos, ali no meio do povo. Houve quebrantamento. O povo se arrependeu dos seus pecados. O povo se voltou para Deus. Porque o ensino da palavra foi pregado, foi ensinado, e o povo reconheceu que eles eram pecadores. Amados, nós vivemos tempo que as pessoas já não têm mais fome da palavra de Deus. Nós vivemos tempo, amados irmãos, que as pessoas já não ligam mais para a palavra de Deus. É, Deus. Tenho clamado a Deus, amados irmãos, eu tenho pedido a Deus por um avivamento. E quando o pastor me veio com esse tema no coração, se alegrou. Porque quando você começa a estudar a história da igreja, que fala sobre avivamento, amados irmãos, você não se contém, você não se conforma da maneira que você está. Quando você começa a estudar o avivamento que houve na igreja, nós não nos contentamos da maneira, nós não nos conformamos da maneira que está a nossa vida. Amados irmãos, estuda o avivamento que houve em toda a história da igreja.
Amados irmãos, é lindo o que Deus fazia, é lindo como Deus ele agia. Pessoas, amados irmãos, que eram avivadas somente de passar na frente de pecadores, ele se rendia na presença de Deus. Pessoas, amados irmãos, que pregavam a palavra de Deus com tanta autoridade, que o Espírito Santo fazia tantas coisas, que pessoas, amados irmãos, se convertiam, pessoas se batiam, pessoas se quebrantavam na presença de Deus. Amados irmãos, nós precisamos experimentar esse avivamento, mas Deus vai começar pela minha vida e pela sua vida. Como nós queremos trazer as pessoas para Cristo, se nós mesmos muitas vezes não estamos em Cristo? Deus. Precisamos desse grande avivamento, irmão. Precisamos voltar à terra-mente de Cristo. Então, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Você deseja esse avivamento que Deus ele tem para a sua vida, jovem? Não se conforma com este mundo, jovem. Não se conforma com essa terra. Não se conforma com o padrão, com o sistema deste mundo. Nós não somos aqui. Nós não somos essa terra. Nós não somos este mundo. Eu tinha coisa mais para falar, irmãos, mas se coloca de pé, em nome de Jesus. Oh, Deus. Nós devemos voltar à oração e à palavra, irmãos. Se você quer um avivamento, se tentar um grande avivamento na sua vida, a partir de hoje, nós vamos começarmos a orar, a clamar a Deus e a voltar para a palavra. Louvor é muito bom, mas você não vê na história nenhuma que louvor trouxe avivamento. É verdade. Foi a palavra. Aleluia. Foi a palavra que produz avivamento, porque através da palavra as pessoas reconhecerão que são pecadoras e irão clamar a Deus por uma mudança de vida, pois avivamento é mudança de caráter, é mudança de vida, é mudança de pensamento. Glória a Deus. Somente através da palavra que nós podemos ver que nós somos pecadores e somos tão carentes de Deus. Somente através da palavra. Eu, como já tenho dito muitas vezes, eu coloquei no meu coração, fiz um propósito com Deus. Irmãos, eu não me acho capacitado, mas se Deus nos colocou como um presbítero da igreja, eu quero pregar a palavra, ensinar a palavra da maneira que ela é. Aleluia, Jesus. Tendo uma pessoa, 2, 3, 4, 5. Aleluia. Não. Pregar a palavra como ela é. Aleluia. E essa palavra que Deus ele tem para as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Se você quer um avivamento na sua vida, quer ter a mente de Cristo, volte a orar. Volte a ler a palavra. Volte a cultuar o Senhor. Frequente mais as reuniões, os cultos, a qual Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Eu creio, amados irmãos, que nós estamos prestes a viver um grande avivamento, porque quando Jesus ele falou sobre a sua palavra, ele estava subindo e mandando seus discípulos ficarem em Jerusalém até que do céu descesse o poder. Ele falou para 500 pessoas, mas somente 120 experimentou o avivamento do Senhor. Somente 120 experimentou o derramamento do Espírito Santo. 480 não acreditou. Deu vazão a sua mente. Não, isso não vai acontecer, não. É uma promessa, já passou o nosso tempo. Mas 120 ficaram ali orando, buscando a promessa. E a Bíblia fala, amados irmãos, que o Senhor derramou o teu Espírito. E aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Pedro, ele se levanta e começa a pregar a palavra, ensinando aos que estavam em sua volta. E a Bíblia fala que quase 3.000 almas foram salvas para a glória de Deus, Pai. Eu creio nesse avivamento, irmãos. Eu creio nesse avivamento. Eu queria convidar você, jovem, você, irmão, você, irmã, antes de vocês louvarem, se vocês desejam, jovem, um avivamento em suas vidas, eu quero te